e da flexibilização absoluta do mercado de trabalho. A Câmara da Nazaré voltou a ficar sem presidente. Jorge Barroso perdeu o mandato por decisão do Supremo Tribunal Administrativo. O processo teve origem numa queixa do presidente anterior, Luís Monterroso, do PS, que acusou o atual presidente, Jorge Barroso, do PSD, de praticar irregularidades enquanto vereador. A decisão do Supremo Tribunal Administrativo contraria, assim, a decisão do Tribunal de Coimbra, que em fevereiro declarara a queixa de Monterroso improcedente. Monterroso, que perdeu a Câmara nas últimas eleições, tinha sido também ele alvo de ações por alegadas irregularidades. Há uma série de indícios de sabotagem em comboios que aumentam suspeitas de crime no acidente de Lessa do Baliu, no qual morreram 3 pessoas. Fontes da Judiciário disseram hoje à RTP que a semana passada alguém abriu as válvulas de segurança na estação da Trindade, no Porto, imobilizando vários comboios. Mas há mais suspeitas. A Judiciária tem nesta altura na mão 3 factos para investigar as suspeitas de sabotagem na linha Porto-Guimarães. A abertura das válvulas de segurança de vários comboios desta linha na passada quarta-feira, na estação da Trindade, às 4 da manhã. O parafuso tipo barreta, que terá provocado o descarrilamento de Lessa do Baliu a 29 de junho. E um outro parafuso encontrado na mesma linha, junto a Custóias, 3 dias depois do acidente de Lessa. A Judiciária não tem dados que permitam ligar os 3 incidentes que decorreram durante um período de greve às horas extraordinárias nos comboios portugueses, uma altura onde circulam menos composições e a vigilância é menos apertada. A colocação de parafusos numa zona pouco frequentada é o primeiro facto considerado estranho. Fonte da CP disse, no entanto, à RTP que é relativamente frequente aparecerem parafusos na via férrea que nunca provocaram, no entanto, qualquer acidente. O aparecimento dos 2 parafusos num curto espaço de tempo intriga, no entanto, todos os investigadores. Se já se falava de um parafuso como causa do acidente de Lessa, o aparecimento 3 dias depois de um outro parafuso na mesma linha não está a ser encarado como pura coincidência pelos investigadores. Para juntar à lista das desconfianças fica um incidente da semana passada na estação da Trindade. As válvulas de segurança, que imobilizam completamente os comboios, foram abertas em várias composições na madrugada de quarta-feira. Uma manobra simples que, no entanto, segundo fonte da RTP, dificilmente seria executada por um leigo na matéria. A Alemanha já pode participar em missões armadas das Nações Unidas no estrangeiro. Assunto para a segunda parte deste jornal, onde falaremos ainda da situação em Moçambique, a 3 meses das eleições, de um ilustre português entaipado em Lisboa e da filosofia de vida de um japonês de 87 anos. Já a seguir. Mundial 94 joga-se na RTP. Aumenta a emoção com as meias finais. Esta quarta-feira à noite, entra em campo no Canal 1. Brasil-Suécia, à 1h30. A Alemanha já pode participar em missões armadas das Nações Unidas fora do seu território. O Tribunal Constitucional alemão pôs hoje termo a uma proibição que datava do final da Segunda Guerra Mundial, impedia os alemães de participar em qualquer iniciativa armada no estrangeiro. Os juízes do Tribunal basearam a decisão na Carta das Nações Unidas, onde se determina que todos os países signatários podem participar em missões de combate ou manutenção da paz ao serviço da ONU. E a República Federal Alemã assinou a Carta em 1983. Helmut Kohl tem lutado nos últimos anos por um papel mais interveniente da Alemanha em zonas de conflito. Já tinha, aliás, enviado tropas alemãs para a Somália e Jugoslávia, mas só com a missão de vigiar a aplicação de sanções da ONU. A decisão do Tribunal agradou, portanto, a Kohl. Já a oposição considera que é um passo para a militarização da Alemanha. Satisfeito com esta decisão, ficou o presidente norte-americano de visita à Alemanha. Clinton considera mesmo que foi um presente inesperado dos juízes alemães. Há muito que Washington reclamava um maior envolvimento dos alemães no estrangeiro. De resto, a visita de Clinton está a ser um sucesso. Além de saber umas palavras de alemão, ele continua a tocar saxofone. Na Coreia do Norte, chora-se a morte de Kim Il-sung, o líder, o pai, o único dirigente que os norte-coreanos conheceram desde a independência. Kim Il-sung morreu no pior momento para as esperanças de reconciliação entre as duas Coreias. Foi na última sexta-feira e, desde então, o povo ainda não parou de chorar.
A 3 meses das primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, 270 pessoas estão sequestradas pela Renamo desde o fim de semana. Em troca, os guerrilheiros exigem os salários e os alimentos prometidos quando do acantonamento. Isto numa altura em que as grandes preocupações são a formação do novo exército e a desmobilização das milícias armadas. A deficiente distribuição de alimentos e dos salários prometidos na altura do acantonamento está na origem dos distúrbios deste fim de semana. Cerca de 677 elementos das forças do movimento de Afonso de Lacama insubordinaram-se e cortaram a Estrada Nacional número 1 na província de Sofala como forma de protesto e fizeram 270 reféns. Há mais de uma semana que as Nações Unidas sabiam que esta situação podia acontecer a qualquer momento. Na sexta-feira passada, quando acompanhámos uma equipa de fiscalização a um acampamento da Renamo, a autorização foi-nos cancelada à última hora por rádio e com a justificação de que havia falta de segurança. Mas outra segurança. Devido a problemas com minagem no terreno e não acompanhamento por parte de guia, foi recomendado cancelar por questões de segurança. No entanto, a equipa da RTP conseguiu chegar a um campo de acantonamento da Frelimo. Aqui os problemas são idênticos. Os soldados queixam-se dos alimentos, da falta de salários, da desmobilização que não chega, das condições em que vivem. No campo paira no ar um sentimento de revolta e insatisfação. As Nações Unidas dizem que praticamente todos os soldados que militaram nas fileiras dos dois movimentos estão hoje acantonados, mas reconhece que existem muitos problemas nos campos de acantonamento. Talvez o principal problema para resolver quando faltam 3 meses para as eleições. Em tempos de acabar com as barracas de Lisboa, acontece o inesperado. Em pleno bairro do Restelo, ali mesmo ao lado do Ministério da Defesa, surgiu mais uma barraca e lá dentro vive um habitante ilustre. Uma história contada pelo Fernando Peça. Gonçalves Arco, que no século XV descobriu a Madeira ainda sem jardim, instalou-se agora, nos finais do século XX, numa barraca do bairro do Restelo e desespera, enquanto espera que a Câmara Municipal de Lisboa lhe deu o jardim que há 2 anos lhe prometeu, justificando agora assim tão grande atraso. Fizemos um inquérito nos diversos serviços da Câmara e concluiu-se que havia um compromisso anterior com os moradores daquela zona no sentido de serem feitas umas garagens que servissem aqueles prédios que enquadram o local da estátua, o que inviabilizava a primeira versão que nós tínhamos do ajardinamento. E, portanto, o que nós temos estado a fazer foi reformular o projeto de enquadramento da estátua de Gonçalves de Arco para serem satisfeitos os 2 compromissos. O anterior, com os moradores da zona, foi feito através de um outro departamento da Câmara, e o atual compromisso com os promotores da estátua de Gonçalves de Arco. E, portanto, é nessa fase que efetivamente estamos. E agora que a Câmara quer acabar com as barracas, quanto tempo levará a demolir esta que nem telhado tem, deixando o velho arco à chuva e ao sol? O processo de reformulação do projeto está pronto. Portanto, agora é só uma questão de arranjarmos um enquadramento orçamental e fazermos a intervenção. Teve que ser, de qualquer forma, substancialmente mais limitada do que a anterior prevista. E, enfim, por causa do acesso às garagens, tal como lhe disse. E quanto tempo vamos ainda esperar? Posso dizer-lhe que até outubro, novembro, o Gonçalves de Arco estará com certeza desencaixotado.